Quem nunca teve medo de vampiro quando era criança? Alguns até mesmo depois de crescidos. Os vampiros são criaturas mortos-vivos e sobrenaturais. São entidades vampíricas registradas em várias culturas. O termo vampiro apenas se tornou popular no século XIX, depois do influxo de superstições ou fatos vampíricos, culminando na criação de várias lendas. Cientificamente, poderíamos dizer que os vampiros se comportam como as pessoas que têm raiva. O vírus ataca o sistema nervoso central e altera o humor e os comportamentos das pessoas infectadas. Quem sofre dessa raiva pode se tornar agitado e demente, assim como os vampiros. Seu humor também pode ficar violento. Essa raiva também causa insônia, o que explica a ação noturna dos vampiros. Quem sofre dessa raiva também pode sofrer de espasmos musculares que podem levá-los a cuspir sangue. O mais impressionante é que esses espasmos são desencadeados por luzes, água, cheiros fortes, como o cheiro do alho, por exemplo. E sabemos que a raiva pode ser transmitida por alguns animais contaminados. Por isso mesmo que os vampiros têm essa capacidade de metamorfose. Antigamente, por falta de conhecimento, as pessoas se certificavam de que a outra pessoa era um vampiro quando encontravam um cadáver com sangue fresco saindo pela boca, que é um dos sintomas da raiva. Vlad, o Empalador, foi um cara muito mau e teria sido responsável pela morte de mais de 100.000 pessoas. Muitas foram empaladas e queimadas vivas. Um outro costume de Vlad era convidar essas pessoas comuns para banquetes, e então ele empalava todo mundo para saborear os seus pedaços de pão molhados no sangue de suas vítimas. Vlad tinha Draco como sobrenome, por causa de uma afiliação de seu pai com uma organização que se dizia militar cristã chamada Ordem do Dragão. Dessa forma, o homem era um guerreiro que lutava por sua fé e não se abalava diante de crucifixo ou água benta, como pregam as histórias dos vampiros. Este outro se chama Juri Grando. Este era um velho camponês. Até hoje, por incrível que pareça, ninguém sabe a data do seu nascimento. Só se sabe que ele morreu em 1656. E só em 1672 ele começou a aterrorizar os povos da região por cerca de 16 anos. Nos seus documentos, a população começou a chamá-lo de Estrigon, que significa o vampiro. E nesse registro histórico, se diz que lá os moradores eram perseguidos durante a noite, quando este homem andava batendo na porta das casas, mesmo após a sua morte. No dia seguinte, um membro da família que havia recebido golpes na porta amanheceu morto. Os moradores, já exaustos dessa situação, decidiram enfrentar este homem na companhia de um padre do local. De acordo com o que foi mencionado nos documentos, depois de profanar o túmulo de Grando e, em nome de Deus, expulsar o Estrigon, o vampiro, o corpo do cadáver começou a chorar. Então ele foi removido do túmulo e decapitado. Hoje em dia este lugar é antropológico, histórico, cultural e, claro, turístico. Este é o caso Elizabeth Bathory, conhecida como a Condessa Sangrenta. Essa história está cheia de terríveis assassinatos em série, sadismo, personalidades psicopatológicas. A Condessa Elizabeth Bathory foi um exemplo disso.
Foi uma serial killer do topo da aristocracia húngara e se divertiu com a tortura, o assassinato e o abuso dos camponeses. Ela foi chamada assim depois de ser julgada por as suas atrocidades. É a mulher com mais assassinos na história da humanidade que já foram registrados. Sempre foi obcecada com a beleza e um ideal de vida eterna. Matou pelo menos 80 pessoas. Embora não tenham sido confirmadas, estima-se que foram na verdade mais de 650. De acordo com a população local, essa mulher delirante se banhava no sangue de virgens da sua região para ficar jovem e bonita. Depois de julgada, Elizabeth foi condenada por toda a vida para ser emparedada viva. Assim, ela ficou bloqueada em uma das paredes de seu castelo, com espaço suficiente para o ar e o alimento. Depois de alguns anos de agonia por trás das paredes, a condessa deixou de existir. E até hoje esse caso ainda atrai a atenção de muitos pesquisadores, antropólogos e historiadores. Não se sabe até hoje a razão de uma mente tão confusa como a de Elizabeth. Agora vejamos um caso mais recente de um vampiro na vida real, o culto sangrento de Magdalena Solis, uma serial killer mexicana que participava de uma seita macabra e ficou conhecida como a vampira, insaciável por sua sede de sangue. Magdalena era conhecida como uma alta sacerdotisa sangrenta no México. Participava de um culto onde foi responsável por vários assassinatos. Os criminosos ainda bebiam o sangue das vítimas depois. Ela veio de uma família pobre, num estado de extrema pobreza, e desde muito pequena seu irmão a forçava a se prostituir. Como o lugar onde vivia era muito carente, a sua comunidade tinha um pouco estudo, eles aproveitaram disso para enganar a população dizendo ser deuses incas poderosos. Se os aldeões não os adorassem e os dessem tributos, a vila seria destruída. Quem inventou essa ideia foi em 1963 os irmãos Santos e Caetano Hernandes, que já tinham ficha criminal. E eles procuravam por garotas de programas que o ajudassem com essa farsa. Foi assim que encontraram Magdalena. Diziam que ela era a reencarnação de uma deusa inca. Ela, claro, ficou deslumbrada e desenvolveu a ilusão religiosa. Pediu então para fazer parte da seita. Depois de ser comandada, os rituais se tornaram cada vez mais macabros. Quando a sacerdotisa se apaixonou pelo consumo do sangue e sadomasoquismo, começou então a fazer sacrifícios humanos durante suas performances, além de praticar grandes orgias após a cerimônia ser encerrada. 2 membros do grupo começaram a temer o comportamento dessa mulher e mostraram desejo de sair do grupo. A serial killer deu a ordem que os 2 fossem linchados até a morte por seus seguidores fiéis. Depois disso, a doença dela só aumentou. O que eram apenas simples práticas se tornaram torturas elaboradas. Solis criou um ritual de sangue, no qual o sacrificado seria espancado, queimado e mutilado por todos os membros do grupo. No final, a mulher e os Hernandes brindavam em grandes taças o líquido vermelho e viscoso como se fosse vinho. Os assassinatos ocorreram durante 6 semanas em 1963. Estima-se que mais de 50 pessoas morreram durante esse processo. A seita só foi descoberta quando um morador da região de 14 anos, Sebastián Guerrero, atraído por luzes e pelo barulho que saía de uma caverna, testemunhou um dos ritos em andamentos. O menino correu até a delegacia mais próxima da cidade de Villagrán e disse ter encontrado vampiros.
Os policiais ficaram meio céticos no começo, mas o investigador Luiz Martinez foi até a cidadela para ver o que estava assustando tanto o garotinho. Ao chegar ao local, o investigador e o menino foram mortos por Magdalena e pelo seu irmão. Quando foi notado o desaparecimento dos dois, viaturas chegaram à região para prender os culpados. Ao ir até a caverna, encontraram os restos mortais do agente e de Guerreiro e decretaram a prisão de todos os membros. Os irmãos Hernandes foram mortos durante a fuga, enquanto Magdalena e Eleazar foram condenados a 50 anos de prisão por cada delito. Continue vendo a parte 2 sobre vampiros, um culto ao sangue.